SEO não vai acabar, a gente pode ser otimista em relação ao futuro do SEO, mesmo com a chegada da inteligência artificial, principalmente com a chegada da inteligência artificial, o SEO vai se tornar, está se tornando e ainda é mais importante do que nunca. Olá, eu sou a Flávia Crisanto, da Experta, e esse é o terceiro vídeo no qual eu estou compartilhando um pouco de como foi estar no Brighton SEO San Diego. No primeiro dia, eu falei sobre o curso de Link Building que eu fiz, um curso que tinha o objetivo de focar em produção de conteúdo, principalmente conteúdo interno, que tem capacidade de gerar links de forma passiva. Depois, no segundo vídeo, eu falei sobre o primeiro dia de palestras do Brighton, expliquei um pouco da estrutura, como que funciona, e agora nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como foi o segundo dia e também dar alguns destaques de conteúdo. Então, indo para o segundo dia de evento, segundo dia de palestras e terceiro dia de eventos, se eu for contar com o primeiro dia de curso, foi muito legal porque eu comecei participando de uma corrida de 5 quilômetros. Também é uma programação que sempre acontece no Brighton, quando o Brighton acontece lá na Inglaterra. E nessa corrida, quem liderou essa corrida foi o Danny Sullivan, do Google. Então foi uma corrida bem legal, porque eu cheguei em San Diego e não tive tempo, fiquei basicamente no hotel onde o evento aconteceu, então não tive tempo de conhecer a cidade. Então o Danny Sullivan, ele coordenou essa corrida e foi bem legal correr no entorno ali da Baía de San Diego. E mais uma vez, a maioria das pessoas que estavam correndo era homem, e então tinha uma única mulher lá correndo comigo, e isso fez toda a diferença. Eu me senti mais confortável e ter alguém ali pra correr comigo. Como vocês podem ver na imagem ali, os homens todos correndo na frente, nós duas ali atrás, um pouco mais devagar. E aí logo depois, um pouco depois, começou o ciclo de palestras, que a abertura foi exatamente com o Danny Sullivan respondendo a uma série de perguntas, fazendo um Q&A lá sobre a questão da chegada da experiência generativa, a relação com a qualidade, como que o Google tá olhando para isso. E aí quais foram alguns destaques que ele trouxe? Eu acho que o primeiro deles, que eu acho que vale a pena ser ressaltado, a experiência generativa da pesquisa é um experimento. Se a gente for na documentação do Google, tá como um experimento para terminar em dezembro desse ano. E aí o que ele disse ou pode continuar, a depender do resultado, ou pode ser até mesmo interrompido com uma certa antecedência. Outro ponto que ele fez questão de abrir o Google não é perfeito e o Google comete erros. Isso a gente está vendo bastante nesses últimos 4 ou 5 updates que aconteceram em sequência. E aí, outro destaque, a importância do conteúdo apresentar informações que mostrem a expertise de quem está falando, ou seja, a questão do EAT. Eu acho que vale a pena dizer que o EAT, eu não peguei nenhuma palestra, pode ser que tenha ocorrido em outras, em que fosse explicar o que é o EAT. Na verdade, as pessoas já estão tratando o EAT como uma coisa básica. Então, o que eu percebi foi isso, mas houve esse reforço de cada vez mais a gente mostrar os sinais de EAT no nosso conteúdo. Outro ponto que ele reforçou é que o Google está tentando recompensar a produção de conteúdo focado no que as pessoas gostam, não no que os algoritmos gostam. Também é uma questão que a gente sempre está ouvindo, não foi nenhuma novidade, é o que o Google sempre vem falando pra gente. Outro ponto, conteúdo criado em IA com a intenção de ranquear, eles consideram spam. Estão tentando identificar esse tipo de conteúdo e quando identificam, estão considerando como spam. E mais uma vez aquela velha frase, foco na qualidade e foco principalmente em conteúdos que podem ser usados para produzir informações únicas. E isso vale inclusive para quando a gente estiver utilizando as inteligências artificiais. Não tem problema a gente usar a inteligência artificial para a produção de conteúdo, desde que a gente esteja usando como recurso para a produção de conteúdo único. Um outro ponto que ele colocou nessa Q&A é em relação à possibilidade da gente conseguir bloquear os nossos conteúdos do nosso site para a experiência generativa da pesquisa. Ele falou que reforçou que isso não vai ser possível, né? Então, por mais que a gente tente fazer isso, não vai ser possível fazer. Outra questão é como que, por meio da experiência generativa da pesquisa, os produtores de conteúdos vão poder ser beneficiados. Mais uma vez, ele reforçou que isso é um experimento que está gerando links lá na SERP, ou seja, aparece o resultado da experiência generativa da pesquisa, e desses resultados vão ter links, e esses links vão levar para os nossos sites. Então, é a maneira de a gente ainda ser beneficiado. Eu não vi grandes novidades. Quando tem essas falas mais públicas de pessoas, de representantes do Google, eles geralmente são bem generalistas. Bem, e aí depois da fala dele, depois dessas pontuações, o evento seguiu normalmente. Se eu puder resumir um pouco de tudo que eu vi, de uma forma obviamente um pouco mais rasa, eu traria alguns destaques. E aí o primeiro deles, eu vou até abrir um parênteses aqui, eu tô até vestida com a camisa Search Engine Optimist, que em primeiro lugar, o que eu destacaria, não, o SEO não vai acabar, a gente costuma, desde que a gente começou a trabalhar com SEO, quem vem trabalhando com SEO, sempre escuta que o SEO vai acabar, não vai acabar, e eu acho que essa camisa tem todo um contexto, né?
A gente pode ser otimista em relação ao futuro do SEO, mesmo com a chegada da inteligência artificial, principalmente com a chegada da inteligência artificial, o SEO vai se tornar, está se tornando e ainda é mais importante do que nunca. Ele é importante para quem quer alavancar negócios, para quem quer ganhar escala. Não dá para crescer negócios sem pensar em tráfego orgânico. Então, mais do que nunca, o SEO continua vivo. Entretanto, obviamente, a gente vai continuar evoluindo e pensando de formas diferentes. Então, o que eu percebi aqui? Primeiro tópico, inteligência artificial. O que eu destacaria aqui? A importância de entender a diferença da inteligência artificial, dos modelos de linguagem da inteligência artificial, dos mecanismos de busca. Eles não são a mesma coisa, apesar de as ferramentas de inteligência artificial estarem acopladas aos mecanismos de busca, o funcionamento é diferente. E o principal destaque é: os resultados de inteligência artificial são probabilísticos, são randômicos, ao contrário dos resultados das ferramentas de busca, que são baseadas em algoritmos. Então, isso tem um impacto na maneira que a gente tem que pensar as nossas estratégias para um e para outro. Um outro ponto importante, que eu acho que é um consenso, que no Google especificamente, a ferramenta, né, de experiência generativa da pesquisa vai ocupar o lugar ali dos snippets de destaque. Isso vai gerar uma diminuição no número de cliques que os sites vão receber. Então, também a gente precisa começar a aprimorar as nossas estratégias de conteúdo. Então, aí a gente pula para o segundo ponto, que primeiro falando de inteligência artificial, o segundo ponto é o SEO para conteúdo. O que eu destacaria? Como eu falei no começo desse vídeo, o EAT, ele foi tido como uma coisa óbvia, não dá mais para pensar conteúdo sem pensar em EAT. Outro ponto que eu acho muito importante, tem algumas pessoas no Brasil fazendo isso muito bem, eu especificamente preciso mergulhar mais no conceito de entidades, como que os nossos conteúdos podem ser convertidos em entidades, dar esse conceito, estudar mais esse conceito de entidades é um ponto que eu acho que quem trabalha com SEO voltado para conteúdo vai precisar mergulhar. Outro ponto, conteúdos mais generalistas vão perder destaques, a gente precisa ser mais minuciosos, vamos ser mais minuciosos nos nossos conteúdos para pensar no long tail, pensar nas perguntas que vêm depois que as inteligências artificiais entregam um resultado. Ou seja, a inteligência artificial vai entregar um resultado na SERP e a gente tem que pensar nas perguntas que vêm após a entrega desse resultado, que são os conteúdos de long tail, conteúdos detalhados. Então, esse ponto vai precisar, a gente vai precisar, como produtores de conteúdo, pensar nisso. Outro ponto também, voltado para o SEO voltado para conteúdo, variedade de formatos. E principalmente a gente pensar naqueles formatos que as inteligências artificiais ainda não entregam muito bem. Exemplo, vídeos. Explorar a produção de vídeos, explorar o YouTube, pode ser uma grande oportunidade para quem faz conteúdo voltado para SEO. Para além disso, o que acontece? Como a gente vai estar perdendo cliques na SERP, a gente tem que pensar em outras maneiras, em outros canais da gente obter cliques. Então a gente precisa variar cada vez mais os canais de produção de conteúdo, variando os canais e variando os formatos. Pensar na integração do conteúdo com design, com UX, isso é uma coisa fundamental que quem produz conteúdo vai precisar pensar. Então esses seriam os meus destaques para o SEO voltado para conteúdo. Agora, quando a gente está falando de Link Building e Digital PR, Link Building e Digital PR ganharam mais destaque ainda numa estratégia de SEO. Não mais em relação à quantidade de links que a gente vai obter, mas a qualidade e a estratégia para a obtenção desses links. Dentro dessa realidade da inteligência artificial, da linguagem de inteligência artificial, os links, as menções às marcas vão ter uma função preponderante dentro de uma estratégia. Então, menções à marca e link building se tornaram ainda mais importantes dentro desse novo contexto. Outro ponto no qual o link building também vai caminhar para a integração com ferramentas que ajudam no entendimento da linguagem natural, que vai cair na questão das entidades, que vai cair numa questão mais aprofundada do link building. Link building vai ser, sim, um diferencial de performance na estratégia de SEO. Mas, como eu falei, não é mais aquele link building no qual a gente fica loucamente tentando colocar links em vários sites, tentando fazer troca de links. Não, isso não vai ter mais sentido. O que a gente percebe é que o link building ele precisa ser cada vez mais contextualizado. Então, eu acho que a gente vai ver aí uma mudança importante na maneira de fazer link building. Na verdade, essa mudança já está acontecendo, mas eu acho que a gente vai ter que profissionalizar, mensurar cada vez mais a nossa estratégia de link building. E outro ponto é que ele precisa ser cada vez mais mensurável e estar alinhado aí à estratégia de SEO e sendo capaz de mostrar resultados. Não pode ser mais uma coisa tão subjetiva. Em relação ao SEO técnico, o que eu vi aqui? É muito interessante, o que eu gosto bastante no que as pessoas mostram,
é o como fazer, mostrar um passo a passo. Então eu vi muita coisa relacionada a coisas simples, como otimizar um sitemap, como fazer um sitemap ser lido melhor, como que algumas anomalias dentro dos nossos sites, na verdade, são dicas preciosas para que a gente possa fazer um bom trabalho de SEO técnico. Então, uma outra palestra que eu achei muito interessante é sobre a criação de ferramentas de SEO. Eu acho que no Brasil talvez esse seja um dos pontos mais fracos que a gente tem. Não tem ferramentas brasileiras voltadas para SEO. Eu até destaco aqui que agora tem a Niara no Brasil, que está sendo desenvolvida por uma brasileira. Então é muito legal ver talvez seja a primeira ferramenta brasileira chegando, mas focada em inteligência artificial. Então teve uma palestra mostrando como construir algumas dessas ferramentas, o que eu achei bem interessante. Quando possível, eu quero mergulhar um pouco mais nisso. Mas o que eu vi em relação, se eu pudesse resumir a questão do SEO técnico, qual foi o aprendizado que eu tirei disso? Em primeiro lugar, uma tentativa de fugir do famoso depende. Com as ferramentas que a gente tem, com a possibilidade de geração de dados, com a chegada da inteligência artificial que nos permite acelerar os nossos processos, automatizar os nossos processos, cada vez mais, então, o SEO técnico pode ser feito de uma forma mais assertiva e mais veloz e se distanciando um pouco mais do famoso depende. E como que a gente pode se distanciar desse depende? Tendo mais assertividade nas escolhas de aplicação técnica que a gente faz, não sair por aí fazendo apenas uma auditoria de SEO generalista, entregando um relatório no qual a gente fala para o cliente e aplicando todas aquelas considerações que a gente encontra na auditoria. Isso está ficando cada vez mais para trás. O que eu percebi é que as pessoas tendem a fazer essa auditoria e focam naquelas que podem ser aplicadas com mais velocidade, com mais resultados, principalmente com auxílio hoje de ferramentas que podem colaborar para isso, e depois o foco na mensuração. Ou seja, é uma tentativa real da gente tentar fugir um pouco da famosa resposta que é o depende no SEO. A gente sabe que isso não é possível porque a gente não domina todos os fatores do algoritmo do Google, mas é um caminho que eu percebi que cada vez mais, ou é um discurso, não um caminho, mas é um discurso bastante presente e que eu acho que como profissionais de SEO a gente precisa sim tentar ter mais assertividade em nossos projetos. Esse foi um resumo do que eu vi, do que eu vivi no Brighton SEO em San Diego. É uma experiência que eu acho que vale para todo mundo. É legal estar perto de pessoas que a gente acompanha pelo LinkedIn, que a gente acompanha pelo Twitter. Isso colabora bastante para o aumento das conexões, colabora para a gente ver também que a gente faz um trabalho muito legal de SEO. Eu acho que vale lembrar que a gente está fazendo SEO no sul global. E o que eu quero dizer com isso? Ferramentas para a gente são mais caras, recursos são limitados, acessos mais limitados. Então, eu acredito que como brasileiros nós somos profissionais de SEO fantásticos, porque a gente consegue obter resultados com muito menos. Então, acho que isso tem que trazer pra gente uma confiança maior no que a gente está entregando, no que a gente está fazendo. Para quem não pode estar nesses eventos, eu acho que vale a pena sim comprar algumas palestras, assistir essas palestras, ver principalmente o passo a passo que eles estão entregando, porque esse é um diferencial que eu acho que tem um pouco nas palestras do exterior. Eles mostram realmente como é feito, como fazer, entregam ali a cereja do bolo. E eu acho que a gente no Brasil pode investir um pouco mais nisso.